A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos tentar perceber porque é que muitos de nós acorda cansado. Vamos tentar perceber um pouco melhor este assunto. Nós sabemos que entre as 6 e 8 horas por dia que a maioria de nós se deita na cama e se desliga do mundo. Digamos que é o momento de visitar, segundo a mitologia, é o momento de visitar o reino do deus grego, o Hipnos, responsável por distribuir a todos um sono agradável e reparador. Mas esse desligamento está muito longe de significar inatividade. Além de abranger o período em que sonhamos, uma experiência que em si representa todo um universo à parte, o sono é uma ocasião de intenso movimento no corpo, como a ciência tem demonstrado. Vamos conhecer aqui algumas descobertas recentes sobre esta temática. Diversos pesquisadores consideram que o sono serve, em primeiro lugar, para preservar a plasticidade do cérebro, ou seja, a sua capacidade de mudar como reação imediata a uma experiência. Enquanto dormimos, os neurónios do cérebro comunicam-se uns com os outros, fortalecem assim as conexões específicas, enfraquecem outras e apagam o que encaram como sendo inútil. À noite, o cérebro adormecido está livre do mundo e é um redemoinho de atividade, observa o neurobiólogo Terence Sosnowski, chefe do Laboratório de Neurobiologia Computacional no Salk Institute em La Jolla, na Califórnia. E acrescenta que os neurónios estão a formar padrões coerentes que sem o sono não seriam nem de perto tão extensos, robustos, estáveis e flexíveis. Essa rearrumação cotidiana promovida pelos neurónios tem um motivo básico, afirma Rudolf Linnas, diretor do Departamento de Fisiologia e Neurociência da Escola de Medicina da Universidade de Nova Iorque. Para ele, o cérebro humano está constantemente a aprender e quanto mais aprende, mais recursos ganha para fazer prognósticos, que é uma capacidade necessária para os organismos que se movem. Linhas, este pesquisador, justifica a sua opinião lembrando que as plantas que ficam paradas não têm cérebro. Ele também menciona certos animais marinhos denominados urocordados que se movem sem impedimento até que já adultos se fixam numa rocha e então comem e digerem o próprio cérebro. Sem locomoção, lembra este neurocientista, os urocordados não precisam prever mais nada e seu cérebro se torna assim inútil. Dormir 7 ou 8 horas por noite de uma só vez não é uma característica que acompanha o homem desde as suas origens. Registros encontrados em diários, documentos da nobreza de países europeus e inclusive a literatura do primeiro século depois de Cristo contém informações sobre um sono fracionado em duas partes de aproximadamente 4 horas cada uma. O intervalo de vigília, que durava algumas horas, era aproveitado para o sexo, para as tarefas domésticas ou até mesmo visitas a amigos. Uma experiência levada a cabo na década de 1990 explorou o tema ao colocar 8 homens saudáveis em condições semelhantes às do inverno na Europa e na América do Norte, à luz natural e artificial por 10 horas diárias e escuridão por 14 horas. Os participantes começaram de facto a dormir em 2 períodos de cerca de 4 horas cada um, intercalados por até 3 horas em um tranquilo estado de vigília. Embora o ritmo do nosso metabolismo
cai a apenas 10% enquanto dormimos, prescindir do sono representa um risco elevado para a saúde, como mostram também alguns estudos. Por exemplo, ratos privados de sono em laboratório podem chegar à morte, afetados por infecções, lesões da pele e incapacidade de regular a temperatura corporal. Eles perdem peso rapidamente, mesmo que se fartem de comer. Numa pesquisa de 6 anos realizada pela Universidade da Califórnia com a Sociedade Americana do Cancro, envolvendo mais de 1 milhão de adultos, descobriu-se uma taxa de mortalidade consideravelmente mais alta entre aqueles que dormiram menos de 4 horas ou mais de 8 horas por noite. Outro estudo com 10 mil adultos revelou que aqueles que dormiam menos de 7 horas por noite tinham maior tendência a ficarem obesos. O pouco sono, caros amigos, está relacionado à pressão sanguínea alta, à depressão, a problemas cardíacos, problemas de açúcar no sangue. Bastam 3 noites de sono irregular para causar problemas no controle dos níveis de açúcar no nosso sangue. Agora, porquê é que acordamos cansados? Acordar cansado, caros amigos, nem sempre é sinal de atividade espiritual. Antes de mais, nada é indispensável verificar como estão. Antes de mais nada, é indispensável verificar como estão as condições do nosso corpo. Portanto, a nossa saúde, a alimentação, a quantidade de água ingerida, o excesso de trabalho, as condições do ambiente no qual dormimos. Caso algumas destas observações estejam numa situação de desequilíbrio, isto poderá afetar de forma intensa a nossa qualidade de descanso durante o sono. Porém, partindo do princípio que todas as alternativas físicas, sociais e ambientais estão em harmonia e bem direcionadas, podemos observar pela ótica espírita o motivo deste cansaço ao acordar. Basicamente, podemos ter duas opções que depois podem se dividir em várias, mas que a princípio nos deverão nortear nesta observação, ou seja, a ida por sintonia a locais de baixa vibração durante a noite ou o trabalho espiritual exercido durante o sono, o que não devia ser prejudicial, mas pode ser, tem muito a ver com esta questão do acordar cansado, em especial se o espírito, quando o corpo adormece, se o espírito vai para zonas onde as frequências são baixas. O espírito André Luiz, na sua obra, refere que 3/4 da população mundial, durante o seu sono, vai para locais de baixa vibração, ou seja, vai para zonas inferiores, onde os espíritos se reúnem por sintonia em diversas áreas de interesse, por exemplo, áreas relacionadas com o jogo, com as drogas, com as bebidas, com o sexo, com a violência, com a dor, etc. Então é interessante que percebamos que todos estamos ou somos passíveis de irmos a estas zonas de baixa vibração e não nos lembrarmos quando acordamos. Mas uma coisa é certa, acordamos cansados e muitas vezes mal dispostos. Porque nesses locais que nós vamos por causa da nossa vibração, por causa da vibração que nós próprios emitimos, não é culpa dos outros, somos nós que emitimos, nesses locais as nossas energias são como que sugadas pelo ambiente e o sono, que deveria ser reparador, se torna prejudicial por causa do nosso próprio descuido, da nossa mente, da nossa forma de pensar e de agir. E o amigo ouvinte pode perguntar, mas eu oro, eu rezo antes de dormir.
Mesmo assim, como é que eu posso ir para um lugar desses? A resposta é que o ato de orar, fazer uma prece antes de dormir, é muito importante. Mas o fato em questão aqui não é a oração, e sim a sintonia que vibra em nós próprios. Aquilo que nós emitimos. Isso é que importa. É isso que nos vai levar para zonas com as quais nós simpatizamos. A oração é um ato de alguns minutos, e até às vezes até de alguns segundos, e que nos pode auxiliar muito se essa mesma prece for sincera. Portanto, mas é o que fazemos e pensamos durante todo o resto do nosso dia que vai realmente influenciar na nossa sintonia e na nossa possível ida a essas mesmas zonas inferiores onde as energias nos são sugadas. Então é importante que façamos todos uma autoanálise e identifiquemos se e quais os aspectos da nossa personalidade que podem estar a aproximar-nos dessas mesmas zonas. Após essa identificação, façamos uma modificação então dos nossos comportamentos e pensamentos, de modo a vibrarmos em zonas energéticas mais elevadas, onde existe mais harmonia e mais equilíbrio. O outro aspecto, por exemplo, do trabalho espiritual, pode ocorrer quando, em desdobramento pelo sono, somos chamados a realizar atividades no plano espiritual, tais como socorro aos sofredores. Há aqueles espíritos que estão em situações mais tristes e que precisam de ajuda. Podemos ser convidados, segundo a nossa forma de ser, de pensar, para atividades de pesquisa, para atividades de orientação e amparo, para atividades de, vejam só, de receber aqueles que, entre aspas, morreram e estão confusos, para doações de fluidos, etc, etc, etc. Normalmente, em tais atividades, nós não somos prejudicados fisicamente, pois na quase totalidade dos casos em que nós podemos participar, estamos a ser amparados e auxiliados pela espiritualidade maior. Por isso, no término desse serviço, quando o espírito volta ao corpo e acordamos, nos sentimos revigorados e não cansados. Mas existem casos de serem realizados serviços em regiões tão pesadas ou em quantidade tão grande que também podem causar uma perda de energia, digamos, no nosso corpo, que se vai refletir no corpo físico. No mais, este cansaço, se não for de causa física, pode ser auxiliado pelos bons amigos espirituais com a sua ajuda. Ora-se antes de dormir, mas é importante termos a exata dimensão do valor da prece. Ela é instrumento que utilizamos para entrar em contato com o mais alto. E por isso, mesmo o melhor canal para nos tornarmos melhores receptores das boas energias é essa mesma prece. Como já dissemos, ser sincera e verdadeira. Então devemos fazer da prece uma aliada diária e não apenas antes de dormir. É durante o dia também, sempre que nos lembrarmos. Vamos orar sempre que precisarmos de orientação, sempre que precisarmos de auxílio, de amparo. Porque tenham certeza de uma coisa, nós vamos adquirir forças e a partir do momento que adquirimos forças, os problemas com os quais estamos a nos confrontar mudam a sua feição e tornamos mais capazes de os resolver. Considerando a estrutura da psique conforme apresentado por Carl Gustav Jung,
e conceitos da doutrina espírita, nós podemos dizer que, em algum ponto na caminhada evolutiva, ocorreu uma ruptura no nosso psiquismo e, neste evento, deveríamos ter buscado a reparação que certamente deve estar disponível para todos. Todavia, no nosso caso, uma vez que nos encontramos ligados a um mundo de expiações e provas, um mundo ainda muito denso, pesado, nós ainda não tomamos a postura adequada diante do ocorrido, digamos, o que promoveu o aumento dessa ruptura. Nesse desenrolar surge o ego, e assim perdemos a consciência da finalidade da criação e a substituímos pelas sensações da matéria, tomando a segunda pela primeira. E como, caros amigos, como consequência da postura egocêntrica, surge o apego, depois o orgulho e, por último, o egoísmo. Desta forma, nós podemos entender as palavras de Leon Denis, quando diz que o homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não se conhece nem utiliza senão a superfície. Há na sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Encontramos na codificação espírita informação pertinente e clara para este entendimento de que seja o sono também da sua necessidade para o espírito, que está aqui no corpo físico. Partindo do conceito de que somos constituídos de 3 partes fundamentais, espírito, perispírito e corpo físico, Allan Kardec, mostrando a sua clareza profunda, faz um questionamento muito interessante, que é o seguinte: o espírito encarnado, ou seja, enquanto na carne, permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É uma questão que ele indaga. A resposta é: os espíritos responsáveis pela codificação dizem que é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Será que gostamos de estar presos? A resposta é evidente. A resposta é evidente. Assim, precisamos perguntar que tipo de espírito se sente num cárcere, porque, em geral, não nos sentimos assim. Caros amigos, no livro dos Espíritos encontramos a seguinte afirmação: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, partindo, morrendo, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com esses viajam, conversam e se instruem. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Isto pelo que concerne aos espíritos mais elevados. Nós vemos por esta colocação, caros amigos, que para aqueles que se reconhecem como espíritos, o sono é uma oportunidade de se juntar aos mais evoluídos e aproveitar a oportunidade para o próprio aperfeiçoamento. Espíritos de um certo nível evolutivo anseiam pela oportunidade de trabalhos mais elevados. Para aqueles que desejam trabalhar pela própria evolução, a ligação com o corpo é um tipo de cárcere. Na continuação do texto do Livro dos Espíritos, diz assim: pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas de perturbação na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, ou os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos, dos que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Estando ligados a um mundo na categoria de expiações e provas, como é o caso do planeta Terra, e em decorrência do que foi apresentado no início desta rúbrica, a vida orgânica é tudo o que conhecemos
e por isso não conseguimos vislumbrar a potencialidade que todos possuem enquanto espíritos, pois afinal somos criações de Deus e, como consta no livro A Gênese, participamos dos atributos da divindade. Atendo-nos às questões materiais, permaneceremos ligados às sensações de prazeres mais grosseiros. Então, sabendo que podemos passar a acordar um pouco mais relaxados, mais bem dispostos, mais alegres, temos que preparar o sono durante o dia anterior. Portanto, cada um vai deitar na cama que fez, digamos assim. E a cama se faz durante o dia, durante a vigília, com bons pensamentos, com boas atitudes, com bons comportamentos. E antes de dormir, não ainda num estado horizontal, mas sentados na borda da cama para facilitar a prece, não pegamos no sono logo. Fazer uma prece sincera de ajuda aos nossos anjos da guarda, que nos acompanhe, que possamos ir para locais durante o sono físico, que possamos ir espiritualmente falando para locais onde possamos ser úteis, aprendendo, em especial aprendendo, ajudando, conversando com amigos do passado e fazendo algo de útil. Aí sim, o sono será reparador. Caso contrário, iremos para junto das nossas simpatias, para os prazeres carnais, para zonas onde nos sugam as energias e acordamos sem forças. E nem um, nem dois, nem três, nem 4 cafés nos conseguem despertar. Portanto, façamos por nós. Vamos nos ligar mais às frequências mais elevadas, através do pensamento, que é a energia eletromagnética, é extremamente poderosa e está nas nossas mãos. A prece é outra grande e bela ferramenta. Caros amigos e ouvintes, espero que a partir daqui passem a dormir um pouco melhor, que acordem um pouco mais descansados, mais revigorados, para terem um dia melhor. Então, marcamos encontro para o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.